Minha primeira preocupação era virar mãe. Como ela viria, para mim não importava, que ela viesse saudável. Eu achei que eu estava me preparando para o parto normal, fazendo yoga, conversando com pessoas que já tiveram parto normal, mas hoje eu tenho consciência que eu não tinha nenhum conhecimento da fisiologia do parto normal, da importância para o bebê, da importância para a mãe, e não levei isso em conta. O que eu levei em conta foi a minha ansiedade e a opinião do médico, que queria mais saber do tempo dele, que era mais valioso do que a vida da minha filha. Quando eu fui na consulta do médico, com o laudo da circular de cordão em mãos, o médico virou para mim e falou: ela está com uma circular de cordão, com isso o seu bebê pode morrer. Uma mãe escutando isso, que não está preparada, que nunca ouviu falar nisso, na hora, o que eu faço para o médico? E ele fala: vamos marcar uma cesárea para evitar disso acontecer. Eu estava com 38 semanas e 2 dias e a cesárea foi marcada para o dia seguinte. Transcorreu tudo bem, a minha recuperação foi boa, o apigar da neném foi bem, então para mim tinha sido o parto perfeito, que minha filha nasceu bem. E assim que eu engravidei da segunda filha, que ela só tinha 3 aninhos, eu fui mostrar para ela o que é ter um neném dentro da barriga, o que é nascer. E nisso eu peguei o videozinho dela, que é no dia que ela nasceu. E ela ficou chocada, eu fiquei chocada, apesar de já ter visto o vídeo várias vezes, mas aquele momento me tocou, porque ela ficava se perguntando: mamãe, por que eu tô sozinha? Eu nasci e não tem ninguém comigo. Ela estava, como ela mesma dizia, abandonada. E a linguagem não foi exatamente essa, mas foi: você deixou Maria Luísa sozinha, mamãe. Por quê? Eu estava na sua barriga e agora eu tô sozinha. Cadê você, mamãe? Cadê o papai? Ver minha filha saindo de mim, da maneira que ela foi tirada, rapidamente sendo mostrada para mim por um pediatra que não deixou nem ela chegar perto de mim. Eu pedi para me desamarrar e não me desamarraram. Depois no vídeo que eu vi o tratamento que deram para ela, passando por diversos procedimentos que eu considero altamente desnecessários. Além do frio, aquela luz forte no olho dela e ela chorando, além de ter sido tirada com brutalidade, teve que passar por tudo isso no primeiro minuto de vida. E nesse momento eu botei na minha cabeça: minha próxima filha vai nascer da maneira mais natural possível. Isso não vai acontecer de novo. E eu fui atrás de informação para procurar saber qual que é uma maneira que eu poderia fazer com que minha filha nascesse bem. E eu achei Nós temos a sorte de estar lidando com uma questão que tem a ver com todo mundo. Todo mundo nasceu e a maior parte das pessoas vai querer ter um filho. Então esse tema diz respeito a toda a sociedade. Until recently,
love was a topic for poets, for philosophers, for novelists. But today, love is also studied by scientists. We can understand today that the capacity to love is to a great extent organized, built during the period surrounding birth. Realmente a gente tem histórias de que o parto nas civilizações pré-agriculturais eram muito mais simples e muito mais rápidos. A forma como nós atendemos o parto nas sociedades contemporâneas industrializadas é um evento muito novo se nós levarmos em consideração o tempo em que nós estamos na face da Terra. Before the contemporary industrial era, birth was simply a natural process. It was just part of the fabric of social life, and midwives were always, in every society, the attendants at birth. O parto e nascimento era uma coisa absolutamente de mulheres entre mulheres. De lá para cá, a gente teve muitas mudanças. A gente teve um grande avanço da tecnologia, a entrada da figura do médico no cenário do parto. E claro que a hora que a gente coloca a mulher dentro do hospital, outras duas coisas vêm historicamente, que é o parto horizontal e a episiotomia. As soon as doctors began to deal with birth, they wanted women to lie down and spread their legs open so that doctors would have an easier way of getting in there and doing stuff. A entrada dos homens no universo sagrado e escondido no nascimento acabou trazendo, junto com as luzes da razão, uma modificação nos modelos e nos paradigmas de atenção ao parto. Pouco tempo atrás, a imensa maioria dos bebês nasciam em casa, eram atendidas por pessoas da comunidade, por mulheres. Claro que naquele momento, se a gente tinha um problema, a mãe e o bebê iam morrer, coisa que hoje em dia a gente não tem, porque a gente já pode juntar o que a ciência adquiriu e o que o conhecimento das populações traziam para a gente. O fato de que as pessoas vão por um local especificamente construído para atender pessoas doentes, como é um hospital, tem 40, 50 anos. E, portanto, é uma coisa muito violenta a transformação de um evento familiar, afetivo, carinhoso e com pessoas conhecidas e por um lugar onde a gente exercia um determinado domínio, para um lugar absolutamente estranho, inóspito, com pessoas completamente alheias ao nosso convívio diário, cheio de máquinas e que, portanto, é um local bastante assustador para grande parte das mulheres. Não é de se espantar que muitas mulheres, em chegando ao hospital, começam a apresentar problemas que subsequentemente vão tentar ser corrigidos com mais adição de tecnologia por parte dos médicos. Around the world, we can find three primary paradigms of health and birth care, and I call them the technocratic, humanistic, and holistic paradigms or models. And they're profoundly different. In the technocratic model, the body is thought of as a machine, the mind and body are thought of as separate, and the body is thought of as an object. So you talk about the cesarean section in room 112. It's all about aggressive intervention with emphasis on short-term results. If you can do it with technology, you must do it with technology. Quando as mulheres, através de uma migração em massa, foram para os hospitais para ter seus filhos, elas perderam o poder sobre o nascimento e entregaram nas mãos dos médicos. As mulheres acabaram se conformando a padrões rígidos estabelecidos pelo sistema médico de que tem que parir em um determinado número de horas e que tem que se comportar de uma forma padronizada. To give birth, a woman needs to release a sort of hormonal flow, a mixture of hormones. And according to modern scientists, this is a sort of cocktail of love hormones. A ocitocina, a endorfina, a prolactina e mesmo a adrenalina são fundamentais para o fenômeno de vinculação entre mãe e filho. São hormônios extremamente importantes e que foram moldados no processo de nascimento de uma forma muito sutil. At the level of the planet, the number of women who give birth to the baby and to the placenta, only thanks to the release of such a cocktail of love hormones, this number is approaching zero. Zero in the age of synthetic oxytocin and easy, fast cesarean section.
when we talk about synthetic oxytocin, it's a way to replace the natural hormone they are supposed to release by themselves. And of course, it's obvious that when a woman gives birth by cesarean section, she's not in the same hormonal balance than a woman who's giving birth by herself. It means, in other words, we can make love hormones redundant, useless, in the critical period surrounding birth. That's new in the history of childbirth, probably new in the history of mankind. A gente não consegue ter um parto que nossas mães... Minha mãe teve 3 partos normais, né? A minha avó, enfim... Né? A gente fica naquela coisa assim, o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa história, que a gente não está conseguindo fazer mais o que deveria ser normal, né? Que os outros mamíferos, que os outros animais fazem. O modelo de atenção ao parto no Brasil, muito centrado na tecnologia, foi aos poucos criando a cultura da cesariana como o modo de nascer mais confortável, talvez mais adequado a essa sociedade de consumo. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. Hoje em dia, o parto no Brasil passou a ser um ato cirúrgico, ao invés de ser um evento fisiológico. Todos encaram o parto como um ato cirúrgico. O médico, o paciente, o hospital. O sistema de saúde brasileiro é ineficaz, né? Inclusive, os planos de saúde também não conseguem prestar assistência que eles deveriam prestar. Em relação às pacientes gestantes, isso é uma verdade cada vez maior. Você fazer um pré-natal, hoje em dia, uma consulta de 15 minutos, você não consegue tirar sequer suas dúvidas. 15 minutos é o tempo que você leva para deitar na cama, o médico medir sua pressão, ouvir o seu neném e você levantar. Só que como que o médico vai conseguir manter o consultório aberto, funcionando, né, com uma consulta de R$30? Somos todos contribuintes e estamos pagando para que se faça uma assistência que, no mínimo, é inadequada ou coloca em risco a vida das mulheres e de bebês. Every year, I turn around and check Brazil, and the cesarean rate has gone up again. When I first started working in Brazil 10 years ago, the cesarean rate was 43%, and I thought that was awful. Hoje, o nosso índice de cesariana, para tristeza nossa, ultrapassou os 50%. Nós temos 52% no Brasil de partos cesarianas. Public hospitals have cesarean rates of 40 to 60%, and the private hospitals have cesarean rates of 70 to 90 and above %, which is a certain form of obstetrical violence against women. It's basically criminal to do that. There's no legitimate scientific or medical excuse to have cesarean rates above 20%. It's simply not acceptable in any kind of evidence-based way. Existe uma lógica cultural e econômica disso. Existe um motivo para isso ter acontecido. O paciente tem todo aquele ranço cultural de achar que o parto cesáreo é mais controlado, é menos arriscado, que ele não tem risco nenhum, que o bebê dele vai ser salvo. O médico, por sua vez, apesar de ter aprendido que o parto normal é seguro, que é bom para a mãe e para o bebê, ele acaba acreditando um pouco nessa falsa verdade de que o parto cesáreo é mais seguro. Eu era muito jovem, eu tinha 22, 23 anos, e eu não tinha essa noção ainda desse mundo dos partos cesarianos. Eu achava que era, enfim, que era possível ter um parto normal, que a médica, enfim, me conduziu a isso até o final da gestação. Não, você vai ter o parto normal, não se preocupa com isso, tá tudo ok. E, de repente, ela disse que o Pedro tinha 2 circulares no pescoço. E aí essa foi a explicação que ela deu para o Pedro nascer de cesariana. E muito jovem, eu acreditei piamente nela. Mas eu tinha alguma coisa no meu inconsciente, tinha alguma coisa que me falava que eu estava errada, que não era aquilo. Só que quem é que, com 38 para 39 semanas, vai mudar a médica, vai contrariar, e se der algum problema, e assim, a família inteira, não, tem que ter o parto agora. E aí eu fui para cesárea. Claro, é um negócio. O médico, para ele é muito melhor fazer a cesárea.
Claro que há exceções, existem pessoas que têm um pouco mais de bom senso e realmente deixar para o parto normal, mas a maioria, falando na boa. It's very easy for doctors to do cesareans. They have the baby out in 15 or 20 minutes. They can go back to their private offices and see their clients. O tempo que você passa assistindo a um trabalho de parto é incompatível com a agenda de muitos profissionais. O valor que o plano paga não compensa você desmarcar um consultório inteiro. Você ganha mais numa tarde de consultório do que num parto. E a gente não pode escamotear a realidade. Muitas cesáreas são realizadas por conveniência médica. A gente tem muito mais internações em UTIs nas vésperas de grandes feriados. Porque nas vésperas de grandes feriados, as cesáreas ocorrem muito mais. Porque, evidentemente, querem passar o feriado sem o susto de terem que sair de casa para atender um parto. Mas isso faz parte da nossa escolha. A gente escolheu essa especialidade. Quando se entrevistam mulheres no pós-parto, elas muitas vezes acreditam que houve uma indicação real de cesariana. Quando se vai entrevistar os médicos, eles vão atribuir a culpa da cesariana a uma decisão da mulher. São mulheres, às vezes, que estão na sua primeira gestação e são abatidas numa cesariana sem o menor, sem dó nem piedade. A princípio eu não tinha nem a ideia de fazer o parto normal. Ainda não tinha escolhido, tinha medo, mas eu fui descobrindo que realmente era o melhor, fiz muita pesquisa, internet, conversando com amigas. E aí primeiro começou assim, com indicações de médicos, de amigas, né? Só que a maioria deles queria fazer o meu parto cesariana, eles me induziam a fazer o parto cesariano. E eu chegava neles e falava assim, doutor, me fala sobre o parto normal. E ele me falava assim, não, Amanda, hoje em dia não tem isso não, parto normal, porque hoje em dia a cesariana era coisa rápida, fazia, ia para casa, recuperava, não tinha problema nenhum. Enfim, esse foi só um médico. Depois disso, eu ainda consultei umas 3 vezes com ele, mas aí ele foi me deixando assustada e o parto normal foi crescendo cada vez mais a minha vontade de fazer. You as a doctor find that you're now doing 80% of your births are cesareans. Guess what? You just forgot how to do vaginal births. You don't even know how to palpate a baby to determine size and placement of the baby. Why? Because you have an ultrasound machine to do that for you, so why bother? So you do cesarean for breech, you do cesarean for shoulder dystocia, you do cesarean for a little bit of meconium staining, you do cesarean because it's convenient and you need to get back to your office, you do cesarean because the woman is scared and you say, let's just schedule your cesarean, and she says, okay. Sometimes the woman actually does want to schedule on her own and then you do it easily because that's what she wants. You do cesareans until you don't know how to do anything else. And then you do cesareans because that's all you know how to do. Agora você pensa do lado do hospital. O que você prefere? Um paciente, como uma gestante, que vai ter um parto normal e que não vai gastar nada para aquele hospital. Ela vai gastar basicamente a hotelaria do hospital. Porque num parto natural você gasta o quê? Compressa, gaze, mais nada. Então, para o hospital, é muito mais interessante receber aquele paciente agendado, bonitinho, que ele consegue contar quantos vão ter naquele dia, né? O centro cirúrgico movimenta de uma maneira muito mais tranquila e ordenada, quando uma gestante chega e acabou com a festa, né? São 12 horas daquela sala que não vai poder ser utilizada, porque está sendo utilizada por uma gestante que quer parir. É um problema multifatorial, não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. Mas uma das coisas que a gente ouve falar mais é que as mulheres que pedem. E aí a gente tem 2 aspectos. Primeiro é, se a mulher acha que a opção dela é aquele parto horroroso, de abandono e de invasão, de privacidade, de corte, de dor, ela pede a cesárea.
E a outra questão é assim, realmente existe essa mulher que pede a cesárea, mas ela é minoria no Brasil. A gente tem pesquisas sobre isso. Os trabalhos de Potter, em colaboração com o professor Faundes, já demonstraram que apenas 20% das mulheres no início da gestação preferiam a cesariana. A maioria das mulheres engravida e fala assim, eu queria um parto normal. Ao longo do pré-natal é que essa ideia muda. E às vezes são coisas muito sutis, do tipo, nossa, que bebezão, né? Será que passa? É difícil, né? Um bebê grande assim. É só minar a coragem da mulher. Ah, você quer um parto normal? Parabéns, porque dói bastante, é muito difícil. Você é bem corajosa. Esse tipo de mensagem subliminar de que o parto normal é uma coisa difícil, dolorosa, um desafio super difícil da mulher vencer, isso aí já vai minando. Ela fala, puxa, é mesmo, né? Será que eu tô pronta para isso? Faltavam 3 semanas para o meu bebê nascer e aí ele disse que, apesar dela ter virado, ter se encaixado, ela estava grande demais. Aí ele pediu para que eu fizesse um ultrassom, indicou um médico, nós vimos o meu bebê se mexendo, estava tudo bem. Depois a gente viu uma imagem congelada, com o bebê com 3 circular no pescoço. E logo ali a gente percebeu que não era a nossa filha ali. E a gente comentou qualquer coisa com o médico, né, mostrando desconfiança. E aí ele desconversou e dali a gente saiu e fomos a uma outra clínica fazer com o médico que a gente tinha confiança, que acompanhou meu primeiro parto, né, minha primeira gestação. Aí eu fiz o ultrassom lá meia hora depois e não tinha circular no pescoço. Naquele dia eu retornei ao consultório do meu médico e mostrei para ele o segundo ultrassom, sem a circular no pescoço. Aí falou, você não foi fazer no médico que eu te indiquei? Eu falei assim, não, eu fui nesse que eu prefiro fazer nesse, que esse é de minha confiança. Aí ele falou assim, só que o bebê tá grande, não posso fazer parto normal em você, vai ter que ser cesárea. Eu falei assim, doutor, não posso nem esperar, né, ter as contrações, ter um indício de que o bebê tá pronto para nascer. Ele falou assim, não, a gente pode marcar, eu tenho o dia, quarta-feira que vem, se você quiser marcar cesárea, eu faço para você, senão você pode procurar outro médico. Quem sabe operar é a maldição do bisturi. É uma solução muito fácil. Você precisa ter princípios filosóficos e convicções muito fortes para não ceder a essa tentação. Existem alguns planos de saúde que chegam a pagar R$180 para o médico fazer um parto. Então, R$180. Há uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter uma disponibilidade, desde que a paciente entra no 9º mês, você está à disposição daquela paciente, de dia, de noite, de madrugada. Eu acho que é a única especialidade onde você tem 2 vidas na sua mão o tempo inteiro. Num hospital que não te dá nenhum tipo de suporte, de estrutura física, chega um ponto que você cansa. Então, muitos médicos começam fazendo parto normal e começam na luta e aquilo vai se perdendo ao longo do tempo. Se você não estiver muito firme nas suas convicções, aquilo vai gerando uma insatisfação e aí você vira e fala, agora eu não quero mais. Criaram-se muitos mitos em cima dos riscos, né? E você, como mãe protetora, o que você faz? Você quer minimizar. E alguém pergunta a você, você quer que teu filho corra mais risco ou menos risco? Então, já que você quer falar de risco, estuda, leia, entenda quais são os riscos que existem de todas as vertentes. Os mitos de pré-natal são vários. Primeiro, assim, aquela conversa de salão de beleza que é da prima da minha vizinha. Que a prima da minha vizinha foi tentar o parto normal, aconteceu uma coisa horrorosa. Em consultório, os mitos que a gente vê são de que o bebê é grande, não passa, que a mulher é velha, não pode parir. Daí, velha é acima de 30, 35, ou que ela é muito nova para parir, que ela é muito gorda para parir, que ela é muito magra para parir, que ela é sedentária, que ela pode ficar larga, enfim, que dói muito, pressão alta, não pode ter parto normal, diabetes, não pode ter parto normal. Circulado e cordão, bebê grande demais, bebê pequeno demais, grau de placenta avançado, pouco líquido, muito líquido. São indicações que não existem, são entidades que se criaram, entidades fantasmagóricas enquanto indicações de cesariana.
pretexto campeoníssimo é a circular de cordão, o cordão enrolado no pescoço. Um achado absolutamente fisiológico, até 40% dos bebês nascem com o cordão enrolado no pescoço, mas se criou um mito do cordão assassino. Não existe essa possibilidade de o bebê se enforcar com o cordão umbilical. E a outra fala que a gente ouve bastante é que a mulher não entrou em trabalho de parto, que é uma coisa que, assim, é falaciosa, porque, assim, todas as mulheres entram em trabalho de parto. Agora, se a gente operar a mulher antes dela entrar em trabalho de parto, ela não entra em trabalho de parto, obviamente. Mas se aguardar o tempo, aguardar até 42 semanas, que é até quanto dura uma gestação, as mulheres vão entrar em trabalho de parto. A gente ouve muito falar em falta de dilatação, mas isso é muitíssimo raro. Na maioria dos casos em que se fala que não houve dilatação, não houve respeito ao fisiológico. As mulheres foram internadas precocemente ou sem estar em trabalho de parto ativo e às vezes sem estar em trabalho de parto mesmo. É preciso ter paciência e é preciso esperar. A dilatação não vai acontecer num passe de mágica. Until now, it was commonplace to promote love, to say love is important. When you look at what's happening in the world, we can say that the promotion of love has not been really effective. Why? Perhaps because we have not raised this basic question. How does the capacity to love develop? If we raise the question that way, we realize the importance of what happens at birth. If you have a sort of overview of all these published studies, you realize that when researchers explore a pathological condition, a disease, or a personality trait, for example, keywords like criminality, like autism, like suicide, self-destructive behavior, drug addiction, anorexia nervosa, something to do with the capacity to love oneself or others, researchers always conclude that what happened at birth is important. Eu me lembro perguntando para minha médica, tá tudo bem com ele? Porque eu falei para ela que quando ele nascesse, eu queria que ele viesse para mim. Eu não estava feliz com aquela cesárea, né? Olha, quando o Pedro nascer, por favor, deixa ele comigo, deixa ele comigo. E eu perguntava, tá tudo bem? Ninguém me respondia. E eu preocupada, porque o Pedro tinha ido para outro canto, e com o pediatra. E eu, tá tudo bem com ele, tá tudo bem com ele. Ela chegou para mim assim, André, tá tudo bem com teu filho, fica calma. Assim, eu falei, tá bom, tá tudo bem, mas eu quero ele aqui comigo. Sabe, assim, eu me senti tão fragilizada com a resposta grosseira que ela me deu. E ela foi tão insensível, sabe, num momento tão importante para mim, ela não respeitou aquilo. Porque é mais um, né, para ela, né? É diferente, para ela é mais um que tá nascendo. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todas as pacientes, né, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Quando mal indicada, ela põe a mulher e o bebê em risco, 3 vezes mais do que se fosse um parto normal. Para o bebê, o risco da cesárea desnecessária é o risco primeiro da prematuridade. A ultrassonografia, ela é importante, por exemplo, para estimar a idade gestacional até 13 semanas. Ela é mais precisa nesse período. Perto do final da gestação, ela dá um erro para mais ou para menos 2 semanas. E alguns trabalhos científicos têm mostrado que frequentemente o erro é para menos. Então, pensa se a criança já tem 37 semanas ou 38 e, na verdade, ela tem 2 semanas a menos. Isso hoje é uma epidemia que chamamos de epidemia oculta, que está acontecendo em classes sociais mais elevadas, onde está virando quase normal a forma de nascer ser por cesariana, e uma cesariana com
aquela acomodação nas agendas e nos horários, trazendo com isso crianças prematuras ao mundo, que precisam muitas vezes irem para uma unidade de cuidados intensivos, com toda a repercussão de uma prematuridade, de não estarem completas para nascer, de não ter sido a hora delas nascerem. E entre o público leigo fica aquela ideia de que a cesariana salvou o bebê, porque se o bebê na cesárea nasceu desse jeito, imagina se tivesse esperado mais 3 semanas, como é que esse bebê não ia nascer? Se tem uma coisa que de fato é muito radical, é o nascimento. É verdade isso. Ligar o cordão, abstraindo de todo o simbolismo, você está preso a uma placenta, que está preso à sua mãe, e tudo biologicamente funcionar em conjunto, e daqui a 1 segundo você dizer, agora é com você, isso é de uma radicalidade muito profunda. E numa cesárea eletiva é assim que acontece. Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que a cesariana, sem uma indicação definida, está associada com aumento das complicações respiratórias para o recém-nascido, aumento da chance de internação em UTI neonatal e aumento da mortalidade neonatal. Para a mãe, há um maior risco de complicações hemorrágicas e infecciosas, isso sem contar nas repercussões em um longo prazo. Mas aí a gente tem que olhar grandes populações. Não pode olhar 10 partos, tem que olhar 1000 pelo menos. E você vai identificar que aqui tem mais prematuridade, que aqui tem mais infecção, tem mais desmame, tem uma relação mãe-bebê mais dificultada. Porque, evidentemente, se nasceu assim, muitas vezes o bebê não é colocado em contato com a sua mãe, o bebê não é colocado para mamar na sala de parto, não se espera que o parto acabe para cuidar de outros detalhes do bebê, já se pega o bebê. A linha de montagem é a mesma. Eu quero saber o seguinte, nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, 4 da tarde? E se combinamos, ele respondeu para a gente que ele tem condição de nascer? Essa combinação é impossível de haver. Essa combinação não existe. Mudei de médico, fiz umas 3 consultas com ele. Eu acho que ele foi me deixando assim em banho-maria, entendeu? Desde o início eu falando pra ele que queria o parto normal. E aí teve uma bela de uma consulta, eu já com 8 meses assim de gestação, e ele falou assim pra mim, olha Amanda, eu não vou poder fazer o seu parto normal. Fui procurar outro médico, no meio da minha indignação, não tinha o que fazer, eu tava com 8 meses, eu precisava ter minha neném e ainda queria ter o parto normal, né? Teve um dia que eu passei mal e fui ao hospital, né, na emergência, no pronto-socorro. E eu conheci esse médico, contei pra ele minha história e falei que eu queria ter um parto normal. E ele falou assim pra mim, não, Amanda, você tem uma bacia ótima, dá pra gente fazer o seu parto normal. E assim, aí ficou combinado, eu fiz minhas últimas consultas com ele, de pré-natal, e fui esperando, né, e acompanhando e esperando o dia chegar. Nascimento humano é um evento que foi moldado através de 5 a 7 milhões de anos de experimentação. Apesar desses milênios de aprimoramento, para o surgimento do modelo obstétrico contemporâneo, era fundamental que se criasse a ideia de que as mulheres são essencialmente incompetentes, incapazes para dar conta do processo de nascimento por si mesmas. Porque a gente se formou acreditando que o corpo da mulher é defeituoso, que a mulher ela precisa de intervenção para poder parir, que a nossa intervenção sempre será necessária. As próprias mulheres acreditam que são incapazes de ter seus filhos de uma forma mais fisiológica e mais natural, exatamente
porque a cultura contamina a sua autoestima e aí um processo que era para ser essencialmente um empoderamento das mulheres no momento de gerar a vida, de parir, de dar à luz, se transformou num processo que fundamentalmente fortalece os médicos e as corporações. A gente tem muito que aprender das mulheres do campo, porque elas têm um contato muito direto com o seu próprio ser, com a natureza. Elas não duvidam se, quando engravidam, se elas vão poder parir ou não. A cabeça não atrapalha, sabe? A cabeça da mulher moderna atrapalha muito. Precisamos de nos limpar desses contaminantes mentais, né? Essa coisa social de a mulher não vai parir porque a mulher moderna já não sabe parir mais. Isso não é verdade. As mulheres sabemos parir. As mulheres gostamos de parir. Eu sempre fui muito magra, meu quadril é muito estreito. Eu achava que eu tinha algum defeito, que eu nunca ia conseguir ter um parto normal, até quando eu fiquei grávida. Acabei mudando de obstetra. As histórias que eu ouvia é que ele arrumava desculpas e arrumava qualquer argumento para poder fazer cesárea nos pacientes dele. E depois que eu consegui ter a minha filha por parto normal, que eu percebi que eu não tenho nenhum defeito, que eu faço parte da natureza perfeita. A minha filha nasceu pequena, ela não é um bebê grande, porque eu sou uma mulher pequena e até nisso a natureza é perfeita. O nosso modelo de parto atual no Brasil e ainda em muitos países do mundo, sem dúvida nenhuma, ele é tratado, ele é baseado na doença. A gente às vezes acaba fazendo o que a gente chama de efeito nocebo do pré-natal. Que a gente vive taxando essa mulher, né? Ou ela tem uma pressão muito alta, ela tem uma pressão muito baixa, ela tem muito líquido, ela tem pouco líquido, ela engordou muito, ela engordou pouco. Sempre a gente vai criando questões menores, na verdade, para mostrar que essa mulher ela tem problema. É muito difícil uma mulher sair de uma consulta pré-natal dizendo eu tô ótima, eu tô feliz, tá tudo bem. Isso é muito legal, você encarar a gestação não como um estado assim de alerta, de preocupação, de que pode dar alguma coisa errada. E sim, olha que bacana, ela tá gerando uma vida, uma grávida linda, olha que legal, que bênção, sabe? Um médico obstetra que trabalhou vários anos num hospital de referência, ele já viu tanto problema. É difícil ele separar o joio do trigo. E a maioria das gravidezes são normais e saudáveis. Mas os casos complicados, eles são muito marcantes. Você chega num consultório hoje e fala, eu quero ter o parto normal. A resposta clássica é, se estiver tudo bem, você vai ter um parto normal. Na hora que você fala, se estiver tudo bem, quase que a gente inverte isso daí, né? Claro que você vai ter um parto normal. Se acontecer alguma coisa ruim, você não vai poder ter. When we study long-term effect of how we are born, we have no animal model for a simple reason. If you disturb the birth of non-human mammals, it can be with an epidural anesthesia, it can be giving birth by cesarean section, whatever the way you disturb the birth of non-human mammals, the mother is not interested in the baby. Much more complex than that among humans. And we know why. Because human beings talk. They create cultures. Let's think of a woman who is pregnant. She knows that she's expecting a baby. She can anticipate a maternal behavior. It does not mean that we have nothing to learn from other mammals. It means, for example, that if Mother Monkey is not interested in her baby after giving birth by cesarean section, the question we have to raise is, what is the future
of a humanity born by caesarean section. Eu estava aqui na minha casa, já estava dormindo. Por volta de 3 horas da manhã, minha bolsa estourou. E a gente ligou pro médico. Aí ele falou assim, eu estava me acordando, porque 3 da manhã, ele falou assim, que horas são? Eu falei, 3 da manhã. Ele falou assim, não, Amanda, tem que esperar agora. Aí, beleza, deu 5 minutos, ele me ligou de novo. Eu não tô brincando, acho que foram 5 minutos. Ele me ligou, não, Amanda, vai pro hospital, que eu preciso ver como é que tá. A gente vai ver centímetros de dilatação, vamos ver direitinho. Que cor que tá o líquido, que tá descendo. E tava tudo bem, né? O líquido, pela cor que eu falei pra ele normal, mas vai pro hospital, vamos dar uma olhada. Você chega lá, vai ter uma doutora, você já vai consultando com ela. Em seguida, eu já chego e, se for o caso, a gente vai ter que fazer uma cesariana. Eu cheguei, ela fez o exame de toque e tinha 1 centímetro de dilatação só. E o médico chegou em seguida e falou assim, Amanda, isso pode ser muito prejudicial para sua bebê, porque até que você tenha todo o processo de dilatação, pode demorar muito, seu bebê pode entrar em sofrimento fetal. Eu fiquei com medo, entendeu? Eu falei, não vou deixar isso acontecer. Tem que fazer, vamos fazer. Teoricamente, nós deveríamos ter uma ponte pela qual transitaria o conhecimento científico que é produzido de um lado para a prática obstétrica realizada do outro lado. Infelizmente, essa ponte está quebrada em muitas circunstâncias. Ao contrário do que muitos leigos pensam, durante muito tempo, a prática médica ela não era respaldada por evidências científicas sólidas. Quando a gente começou a falar sobre medicina baseada em evidências, havia pessoas, principalmente profissionais da área de saúde, que se chocavam. Mas como? Então a medicina toda não é baseada em evidências? A gente não é uma atividade científica? E, na verdade, infelizmente, grande parte das práticas médicas, até bem recentemente, não era respaldada por evidências científicas sólidas. Alguns pesquisadores começaram a perceber que toda assistência ao parto era baseada em achismos, em dogmas médicos. E começaram a questionar. E aí pesquisar e comparar resultados de partos, por exemplo, sem episiotomia, com episiotomia, sem ocitocina, com ocitocina, e perceberam que a maior parte dos procedimentos era nociva, dolorosa e não tinha razão de ser para ser usado de rotina. O trágico. Muitos profissionais de saúde não tiveram acesso a esse conhecimento. Muitos professores de faculdades de medicina não atualizaram os seus ensinamentos de acordo com as evidências científicas. Ainda tem aquele discurso, eu faço parto há 30 anos, sempre fiz episiotomia e nunca tive problema, não é agora que eu vou mudar. Então é muito difícil a gente ir contra esse discurso autoritativo, por assim dizer. Se o médico disse, então, puxa vida, quem sabe mais que o médico? Across cultures and throughout history, humans have used ritual to deal with their fear of the unpredictable and the unknown. And medicine is no different. Contemporary Western medicine is very ritualistic. O nascimento humano conjuga, no mesmo momento, os 3 eventos mais temidos da humanidade: vida, morte e sexualidade. E exatamente por isso, nós sentimos a necessidade de ritualizar, para criar em nós, que somos profissionais de saúde, a falsa ilusão de que temos controle sobre ele. E é por isso que usamos tantas intervenções ritualísticas e que não têm conexão com evidências científicas no atendimento às grávidas nos hospitais. Inserting the IV, putting the woman in a hospital gown, not letting her eat or drink, giving her Pitocin, cutting an episiotomy, cutting the cord immediately, using the electronic fetal monitor continuously. All these are rituals that are designed to exert control over the unpredictable and uncontrollable natural process of birth. A mulher é obrigada a ter o parto na posição convencional, ela tem que ficar em repouso durante o trabalho de parto, ela sofre manobras desnecessárias
You don't wait around for birth to happen. You induce labor. You break the waters to make labor go faster. You check for dilation frequently to make sure that the machine is working properly, that the cervix is dilating at 1 centimeter per hour. And if it's not, then you use more Pitocin to make the broken machine work better. E na hora mesmo do parto, além de diversos comandos verbais agressivos, inadequados e desnecessários, ainda há outras manobras, como a episiotomia e a manobra de Pristeller. O que se calcula é que não mais do que 15% das mulheres têm problemas de saúde ou da dinâmica do parto que necessita algum tipo de intervenção. E, no entanto, nós estamos perto de 100% de intervenção. E não é possível que quase 100% das mulheres tenham defeito, que tenham problemas, que não possam ter bebê de forma natural. Quer dizer, os nossos corpos não foram feitos para isso. A minha bolsa rompeu em casa, mas na hora de ter o meu parto, o médico subiu em cima de mim, junto com uma pediatra, né, para me ajudar. A pediatra tentando empurrar e eu mandava força, e o outro médico subiu aqui em cima, me cortaram para me ter a minha filha. A sociedade contemporânea frequentemente produz o veneno e depois vende o antídoto. E isso aconteceu claramente com o parto. E aí as pessoas têm a fantasia coletiva de que o problema era da mulher ou do bebê, ou do parto. O problema não foi a intervenção que provocou. E a ideia, então, que o hospital foi salvando esse monte de gente, quando, na verdade, foram as práticas hospitalares que provocaram toda essa sequência de problemas. E, às vezes, é uma cascata, não é um evento sozinho. Para cada procedimento, a gente tem o risco não só do procedimento, mas a gente desencadear a necessidade de novos procedimentos para consertar aquilo que aquele primeiro procedimento fez. As mulheres não são perguntadas se aquilo que se pretende fazer pode ser feito no corpo delas. Elas são invadidas por certos procedimentos que às vezes são extremamente agressivos. É um dilema que a gente tem que resolver buscando um outro modelo de assistência ao parto. Há um parto normal de verdade, há um parto natural, em que haja o respeito ao fisiológico, em que as intervenções só sejam realizadas se houver uma indicação bem definida. Uma criança, quando nasce, ela é um cimento fresco, onde todas as sensações, tudo que ela vivencia é amplificado. Então, se ela vivencia um parto e nascimento no aconchego da casa, do colo, dos seus pais, né, do contato pele a pele, a mensagem que é dada para ela é que vale a pena nascer. Esse mundo é um mundo que acolhe, é um mundo caloroso. E se ela nasce, é separada de seu pai e de sua mãe, é um começo marcado por uma necessidade de sobrevivência muito dura para essa criança. O nascimento clássico, hospitalar, é de uma violência, com frio, com o manusear daquele neném, esticando o corpo que estava encolhidinho. O barulho, a luz, é um choque tão grande que a primeira transição forte de vida já vem com o marco da violência. Eu lembro quando o Pedro nasceu, que a menina que foi dar o banho nele, pegou ele igual um frango, assim, pela perna. Aí eu falei, parou. Ela, calma, eu faço todo dia isso. Eu falei, mas ele nunca fez. Não interessa se você faz isso 20 vezes por dia. Meu filho acabou de nascer e ele é meu e é único. Ele nunca foi pego como um frango pelo pé, nem em lugar nenhum, porque ele estava dentro de uma bolsa de água. Então você pode, deixa comigo. Muitos de nós fomos treinados como pediatra a aspirar a boca do neném para que ele respire melhor quando nasce. Se algum de nós, na nossa idade, for submetido a uma aspiração, nós vamos vomitar, vai doer, possivelmente nós vamos ficar com algum desconforto para imediatamente colocar alguma coisa na boca, e a gente é treinado para fazer isso com todos os bebês. Isso deve, na visão deles, significar, quando desnecessário, uma agressão a seu imediato nascimento muito grande. É um bando de erros grotescos que a gente vê e
Só que o moleque sai vivo, aí todo mundo... Parece que o médico fez um milagre. Desculpa, gente, quem deu a vida foi a mulher e quem tá ali por trás é Deus, não é? Diferente do que muita gente pensa, o parto acompanha para a vida toda a criança, né? Tem gente, nasceu mesmo? Não adianta, que diferença que faz? Faz muita diferença. A ideia não é o bebê sobreviver ao nascimento e a mãe sobreviver ao parto. A ideia é qualidade, a ideia é delicadeza em cada ponto, em cada aspecto, em cada momento desse trabalho de parto, do nascimento, das primeiras horas de vida desse bebê. A gente não quer sobrevivente, a gente quer gente bem recebida, gente respeitada. Como se fosse fazer a coisa artesanalmente, né? Você não pega a sua mulher e joga entra com ela num esquema que é tipo que é uma produção em série de parto, onde teu filho vai nascer no dia que tá para encaixar na agenda ali, vão te inventar uma desculpa, ele vai nascer, você vai levar para casa e vai ficar feliz. Só que a criança que teve a oportunidade de nascer de parto humanizado, ela tem benefícios. O que eu acho muito engraçado nesse processo todo é que a justificativa das pessoas e até dos familiares, assim, é de que, mas elas nasceram bem, nasceram com saúde, nasceram, né, os médicos cumpriram o papel deles de trazer com saúde. Eu falei, não, quem trouxe com saúde fui eu. E assim, eu sou grata a eles, claro, né, mas eu acho que a história podia ser muito mais bonita, né? Tudo isso podia ter sido muito mais rico para mim enquanto mulher, para mim enquanto mãe, né? Então é frustrante, sim, muito frustrante. Eu tenho vontade de chorar até hoje. Não acho certo o que eu passei, eu tenho certeza que muitas outras mães passaram. Acho que a gente tinha que passar por um momento muito bonito, muito diferente, e não foi isso que aconteceu. Então eu tenho mágoa, eu tenho raiva e tenho até medo de como vai ser a minha próxima gestação. Logo depois que o Pedro nasceu, eu comecei a estudar, né? Eu tinha que ter estudado antes isso. Eu comecei a estudar a história do parto normal e falei, poxa, então eu vou ter a Nina agora de parto normal. Só que o problema, quer dizer, que os médicos diziam aqui, era que tinha sido muito recente um filho do outro. Eu sei que hoje em dia eles usam muito essa estratégia, vamos dizer assim, né? Então você teve um parto cesárea, você vai ter que ter o outro cesárea. Eu falei, eu não vou passar por essa vida sem ter um filho de parto normal. Não posso não viver essa experiência. E foi ótimo, foi ótimo. Foi uma experiência muito bacana, porque aí veio a Nina. Foram 12 horas de trabalho de parto. Foi uma experiência maravilhosa. Eu já me senti assim, pronto, posso ir embora desse mundo que eu já passei. Sabe assim, foi bem exatamente isso que eu senti. Como se eu tivesse feito parto. Sabe, eu e a Nina, uma coisa nossa. Antes de mais nada, entrar em trabalho de parto reflete que o bebê está preparado para nascer. Mas exatamente o que faz o bebê nascer no dia 4, ou nascer no dia 28, ou no dia 10? A gente não sabe. Mas quando isso se dá no tempo de maturidade do bebê, isso é a melhor escolha que o bebê ele mesmo fez. Começa daí a importância do trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, vai haver uma série de modificações fisiológicas que permitem uma adaptação melhor do bebê assim que ele nasce. Estudos mostram que o trabalho de parto promove descargas hormonais no bebê que amadurecem e dão mensagens para o bebê falando para ele, é hora de nascer, prepare os seus sistemas. Criança que nasce até de cesariana, mas que passou pelo trabalho de parto, ela nasce em melhores condições do que uma criança que foi tirada, estava ali dormindo como um rei dentro do útero e de repente você tira e fala, agora você está aqui fora. E aí a gente está falando de benefícios em curto prazo, mas a gente vai ter diversos outros benefícios que vão se estender durante toda a vida do bebê, quando ele já for uma criança e quando ele se desenvolver. O trabalho de parto, de fato, é fundamental para o nascimento. E se a gente for comparar a segurança, que é uma coisa que evidentemente as mães procuram,
é muito mais seguro respeitar as condições fisiológicas de nascimento do que aquelas que não são fisiológicas. Do tipo, amanhã às 4 horas, esteja aqui, faça sua internação, que 5 horas o seu filho vai nascer. E a gente não combinou com ele. Quando eu decidi ser mãe, eu decidi também o tipo de parto que eu queria ter. Eu queria passar pela experiência do parto natural. Foram 8 horas de dor intensa, não foi fácil de forma nenhuma. A maneira como a gente conduziu o meu trabalho de parto fez com que eu, em momento nenhum, pensasse em desistir dele. Nós tivemos métodos paliativos para lidar com a dor, a gente fez acupuntura, massagem. Eu passei todo o meu trabalho de parto só com a minha doula e o meu marido, isso foi fundamental, a gente estava à meia luz, eu estava ouvindo música. Eu consegui me concentrar no que eu estava fazendo, então eu estava muito concentrada, muito conectada com o meu corpo. No fim das contas, eu achei muito bonito, tudo muito bonito, assim. Eu acho que o parto natural é uma grande poesia. É uma grande poesia, assim, é muito poético, quando você realmente deixa, né, assim, o instinto e o seu corpo trabalhar em prol daquilo. A mulher passar pelas contrações uterinas, ter esse coquetel de hormônios, vão facilitar muito o estabelecimento do vínculo. A recuperação é muito mais rápida, o sangramento é menor, então a gente vai ter menos anemia, menor risco de infecção. Na verdade, as próprias gestações de alto risco, de uma forma geral, vão ter benefícios com um parto normal. Quando me imaginei grávida e eu tenho 3 filhas, sempre quis muito ser mãe, sempre pensei em ter partos normais. Uma coisa muito lá do meu instinto de que isso era melhor para mim, de que seria mais prazeroso, de que me preencheria mais. Antes do parto, eu acho que era um pouco desafio também, né? Porque eu escutei no hospital que eu trabalhava, que já tinha 10 anos que nenhuma médica tinha parto normal naquele ambiente, e aquilo acho que foi mais uma gota de desafio para mim. Então eu disse, então vocês vão agora ver uma médica ter bebê de parto normal. E aí, claro, me senti muito poderosa, né, de ter conseguido, e hoje isso é muito interessante, porque como hoje eu trabalho com obstetrícia, é lógico que é um exemplo, é como se eu fosse o exemplo para as minhas pacientes, né? Então é aquela coisa de eu falo, mas faço também o que falo, né? Não fiz o que falo, acredito de verdade no que estou propondo para elas, né? Para nós, mulheres da civilização ocidental, judaico-cristã, existe um impacto muito grande daquela frase bíblica parirás com dor. É como se ser mãe estivesse ligado por princípio ao sofrimento. E os meios de comunicação, a televisão, o cinema, acabam contribuindo para fortalecer essa ideia, né? Mostrando mulheres se contorcendo de dor e gritando durante o trabalho de parto. É claro que a maioria das mulheres realmente sente dor durante o parto, mas se a gente pegar os depoimentos traumatizantes das mulheres que sofreram no parto, a gente vai perceber que a grande maioria dos relatos vão se referir aos maus tratos que elas sofreram, às intervenções desnecessárias e não ao parto em si. O parto é como se fosse escalar uma montanha, né? Você tem que ter uma mochila. O pré-natal é o preparo dessa mochila, é o preparo que você tem que levar, é a segurança de que a tua gravidez está correndo sem risco, de que está tudo muito bem. Provavelmente, quando você chegar lá no meio da caminhada, quase no final, você vai ter uma cândida e vai dizer, não aguento mais, vou parar. Eu não aguento mais. Aí você para, respira e fala, peraí, já cheguei até aqui. Se eu já cheguei até aqui, eu dou conta demais. Isso é que é lindo, é a possibilidade que a gente tem naquele momento de transcender limite. Não importa qual é o limite, é o cansaço, é a dor, é o sono, é a fome, é a vontade de resolver aquilo aqui. E aí você se conecta com algo que é interno, que é você mesmo. Você fala, não, peraí, eu dou conta. E aí você vai. Quando você chega lá em cima, que você vê aquela vista, é completamente diferente de você vir de helicóptero e ver a vista. Você alcançou.
sofrimento são coisas que não têm absolutamente nada a ver. Isso é uma coisa super importante. A contração do trabalho de parto, o que possa ser doloroso, dura 1 minuto. Depois de 1 minuto, você vai ter 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos de total relaxamento. Tem mulheres que dormem entre uma contração e outra. O parto não é só um ato fisiológico que começa com as contrações e termina com o nascimento do bebê e da placenta. Ele é, acima de tudo, um verdadeiro ritual de iniciação, de passagem, não apenas para a mãe, mas para toda a família e para o bebê, que participa ativamente dessa experiência e sai mais forte dela. As pessoas pensam que parir é uma coisa corporal, um processo de um bebê descendo e saindo só da parte física, mas entre mais anos eu acompanho o parto, eu vejo que é a alma da mulher se expressando através do corpo dela. Se forem dadas as condições ideais, o parto pode ser o momento mais transcendental da vida da mulher e da família, sob todos os pontos de vista, físico, emocional, espiritual, sexual. Se eu pudesse ter o meu filho, eu como mãe, eu teria. O meu filho, eu teria. Por que a mãe abre mão daquele momento tão dela, tão especial, tão mágico e quer ficar inconsciente? A falta de sentido está completa no mundo. Como se o mundo fosse consumir, consumir, consumir. Tanta falta de sentido que a gente usa drogas, a gente vai nos parques de diversão para sentir alguma intensidade, não é? Ou quando tem alguma coisa trágica, a gente tem momentos trágicos como momentos da gente falar, né? A vida é forte. Agora, um momento que não é trágico e que não vai para esses outros caminhos, né? Assim, mas que é um momento que está dado para gente. A gente faz muita festa para casamento que um ano seguinte já se desfez, gasta fortunas, se prepara anos para eventos tão plásticos, mas tão vazios, às vezes. E o parto e nascimento não precisa fazer nada por si só, ele nos coloca numa situação onde ali a gente se vê numa potência de ser humano, assim, que nos alimenta, que nos molda, que nos fortalece. E é isso que 52% de cesariana, quando eu olho, eu falo, estamos perdendo oportunidade. The humanistic model is what the birth movement in Brazil is trying to promote. The mind and body are connected. The patient is not an object, she's a subject. She's Mrs. Smith in room 514 with 5 kids and a husband who's sick. Humanism is all about paying attention to the needs of the individual with respect and dignity during her birth, respecting and honoring her choices and making sure that she has choices, that she understands her options. It's very easy to co-opt the humanistic model. In superficial humanism, you paint the room all nicely, you let the mother have a companion with her, and you say we're humanistic, even if you have a really high cesarean rate. The other kind of humanism is deep humanism, where you truly honor the deep physiology of birth. Women are up and eating and drinking, they're moving around. Women don't come to the hospital until their father in labor, or if they do arrive too early, the doctor or the nurse will send them home. You support the mother, you give her birthing balls and birthing stools and wall ladders and ropes so that she can move and pull. It really helps when you're pushing to pull down on a rope or a ladder or something. It helps to be on the birth ball and rock your pelvis back and forth. It helps to walk around a lot. It helps to get in the water, especially it's wonderful to get in the water and have that freedom of movement and freedom from the effects of gravity. Doulas are the most humanistic of interventions in birth, one woman supporting another woman. Doulas são acompanhantes de parto, mas são acompanhantes treinadas. Elas não fazem procedimento de médicos, nem procedimentos de enfermagem, procedimentos de obstetrícia. Ela não substitui o acompanhante. Ela tem um outro tipo de olhar, ela tem um olhar profissional sobre
o parto, mesmo que ela não faça procedimentos. Durante o pré-natal, ela ajuda essa mulher na preparação do plano de parto, ela informa, ela dá fontes de informação baseada em evidência para essa mulher poder pesquisar, fazer seu plano de parto. Doula studies show that having a doula during labor and birth reduces the length of labor, reduces the number of interventions, and improves outcomes for everyone. So obviously women should have doulas with them. Part of the humanistic model is touch and connection between the mother and child, not separating them too quickly. So among all mammals, there is immediately after birth a short period of time that will never occur again, and that is critical in mother-baby attachment. Não separar o neném da mãe, deixar eles assim, olho a olho, é o antídoto mais possante contra qualquer tipo de baby blues, de depressão pós-parto. Por que separar um bebê da sua mãe logo imediatamente ao parto? Ele vem dentro do corpo da mãe dele, 36 graus, 35 graus. Ele não pode ser recebido a 18, 20, como é a temperatura de uma sala de centro cirúrgico. Ele tem que ser recebido num ambiente aquecido, escurecido, com o menos de estímulos sensoriais possíveis, porque isso agride muito ele. E eu posso checar tudo que eu preciso, por exemplo, para fazer um índice de Apgar no colo da mãe. Eu não preciso colocá-lo embaixo de uma torneira para dar banho. Eu não preciso tirar o vernix, que é muito importante para a proteção dele. Inclusive, num cenário do nascimento onde, por exemplo, ele não se adaptou bem, aonde ele seja prematuro, aonde ele não esteja respirando. Quanto mais tarde eu cortar esse cordão e separá-lo da mãe, para ele é melhor. Isso é um grande desafio para a gente. Nós só vamos verdadeiramente humanizar o nascimento se oferecermos de volta para a mulher o pleno controle do seu destino e o pleno controle do seu parto. Os 3 pontos fundamentais que sustentam, portanto, a humanização do nascimento são, em primeiro lugar, o protagonismo restituído à mulher, que é fundamental. Em segundo lugar, uma visão integrativa e abrangente do fenômeno, e não simplesmente do ponto de vista mecânico e fisiológico, mas abarcando também os aspectos psicológicos, afetivos, emocionais, espirituais, culturais e contextuais onde esse parto está acontecendo. E o terceiro ponto fundamental é uma vinculação visceral com a medicina baseada em evidências. Tudo o que se fala hoje em dia a respeito de humanização do nascimento está ligado às pesquisas mais modernas sobre os procedimentos realizados no nascimento e no parto. The birth process is an involuntary process. There are situations that can inhibit this involuntary process. And modern sciences have the capacity to identify these situations. For thousands of years, childbirth has been socialized. There is a dominant cultural conditioning that a woman has not the power to give birth by herself. She cannot give birth without some sort of cultural interference. Of course, it's not overnight that we can accept this lesson, but these lessons are incredibly simple. Careful with language, careful with light, to feel secure without feeling observed. No Brasil, a maioria dos partos, cerca de 90%, são assistidos pelos médicos. E existem evidências de que os partos, eles podem ser assistidos por outros profissionais. E esse é o modelo vigente em diversos outros países.
In 2011, 80% of New Zealand mothers choose midwives to be their LMC, their lead maternity carer. She does all your prenatal care and all your postpartum care. And most women in New Zealand also have doulas. So if it's a home birth, the doula and the midwife go to the home. Then they have small, beautiful birth centers all over the country, really lovely. And then there's small community hospitals all over the country, kind of sweet Victorian buildings with big overstuffed cushions and sofas and really nice, pretty rooms. And they have the big tubs and gardens outside where the woman can walk in labor. And obstetricians are reserved for appropriate cases of high risk. Obstetrician's proper role is to be the hero of the hospital. A Organização Mundial de Saúde considera como profissionais habilitados para assistência ao parto os médicos obstetras, os médicos da família, as enfermeiras obstetras e as parteiras formadas ou obstetrizes. As parteiras que estão fazendo parto nos hospitais, que são chamadas de parteiras, elas são, na verdade, enfermeiras obstetras ou as obstetrizes que estão chegando agora no mercado. Esse modelo que no Brasil a gente está usando para formar as obstetrizes, que é esse modelo internacional, ele é baseado na avaliação de risco durante toda a gravidez. Então, a cada consulta de pré-natal, a gente avalia tudo que pode fugir do normal. Se ela estiver seguindo num curso anormal, a qualquer momento, eu já tenho que encaminhá-la para um serviço de alto risco, já com médicos, com hospital de referência, para que ela possa já ter um atendimento mais especializado. Enquanto ela continua como sendo uma gestante de baixo risco, eu posso continuar atendendo. Midwives should be attending in every country, ideally 70 to 80% of the births, and obstetricians should be attending 20 to 30% of the births. E o que é que nós temos de evidência? Então, também a gente tem uma revisão sistemática publicada em 2008, que mostra que esse modelo centrado na obstetriz ou na enfermeira obstetra, ele tem várias vantagens para as parturientes de baixo risco em relação aos partos assistidos no modelo tradicional, centrado no médico. O sonho que a gente tem é da gente realmente poder compreender isso e compreender que, principalmente no cenário brasileiro, a gente tem espaço para todo mundo. O que a gente não tem mais espaço é para um parto absolutamente medicalizado, que não olha para a singularidade dessa mulher, que trata tudo atrás dos protocolos, como se os protocolos dessem conta de situações tão peculiares, tão delicadas e tão individuais como é o processo do parto e nascimento. Hoje, a maioria dos partos e nascimentos acontecem nos hospitais. E nós sabemos que, para um parto de risco habitual, o ambiente hospitalar não é um ambiente propício para que uma mulher possa estar com a sua competência própria, possa estar plena de suas capacidades nesse momento. Não é só ter um parto vaginal. Eu já acompanhei tantos partos de mulheres que parem de uma forma extraordinária. Se ela precisa caminhar como fera assim, ao redor de uma árvore para entrar nessa energia de parto, ela tem que fazer, tem que ter a possibilidade. Se ela precisa de 3 dias para parir, meu Deus, ela tem que ter esses 3 dias. E o local mais adequado para uma mulher ter seu filho é, segundo a Organização Mundial da Saúde, o lugar onde ela se sente segura. Algumas mulheres vão se sentir seguras no calor das suas casas. Algumas outras vão preferir ter seus filhos em casas de parto, no bairro onde elas moram, perto de pessoas que elas conhecem. Algumas outras mulheres vão escolher ter seus partos nos hospitais, porque se sentem seguras perto da tecnologia. E o sistema de saúde deve oferecer todas essas alternativas para as mulheres, para que elas possam se adaptar àquilo que para elas lhe parece melhor. Quando eu fiquei grávida do Felipe, eu falei, poxa, eu tive um parto cesariano, eu tive um parto normal, agora é o que eu preciso. Eu vou ter o Felipe em casa. E aí foi assim, uma preocupação generalizada.
Mas depois de viver, entender e ter pesquisado, até porque eu só concordei depois de entender, depois de ter acesso à literatura, não aquela literatura que a gente tem hoje, que a literatura seja comprada ou mandada, que é para falar mal. Foi tão legal. A gente ficou na cama, ali no quarto, assistimos um filme, massagens, uma energia tão gostosa. Aí a gente deu uma caminhada aqui pela sala, porque as dores vinham. É uma coisa assim que você tem que passar por aquilo, mas eu não me passo tudo de novo. E foi à noite que aconteceu isso, então a casa estava em silêncio, foi bom, a gente estava em paz. E aí até que o Filipinho resolveu sair. E eu pude ver que foi muito mais simples do que qualquer coisa. Simplesmente, meu filho nasceu na minha mão, não rompeu a bolsa, ele nasceu com a bolsa íntegra, né? Eu que abri. Ai, foi tão... Dá até vontade de ter outro filho, sabe? Foi tão linda a experiência. E o mais legal de tudo é que o Filipinho veio pro meu peito e ele ficou no meu peito mamando por 2 horas. E de manhã os meus filhos chegarem e posso visitar o Felipe já tá aí? Eles já entraram no quarto, o moleque tava em cima da nossa cama. Foi incrível. E eu que lembro que eu fiquei na maternidade, de um lado pro outro, sem ter acesso, ou quando tinha era só ver, enfim. Nada se compara à emoção de você poder viver esse momento como deve ser vivido, né? Com tato, com contato, com você, com o seu calor, com a sua voz, com todo o sofrimento que vem, porque não é fácil para a mulher realmente passar por aquilo sem anestesia, mas é o que a Andréia ganhou depois de ter passado por isso. Como todo mundo, eu acho que todo mundo que passa por um momento desse ganha muito, né? Eu me senti muito capaz, eu me senti forte, sabe? Uma leoa, uma mãe, assim, que fez do melhor pro teu filho. In holism, the body is more than an organism, it's an energy field in constant connection with other energy fields. If you're treating the body as an energetic field, you know that the energy of everyone in the room is going to affect the birth. So part of your job as a holistic practitioner is to keep the energy level good. Technology can be used, but it's always to be at the service of the individual. Is there to support the woman to give birth, to facilitate her, it becomes invisible. It's going to be about what's right for this particular woman at this particular time in her life, not treat her in a standardized way, but in a highly individualized way. Parto domiciliar planejado é uma coisa que existe no mundo inteiro. A gente tem na Holanda, a gente tem na Inglaterra, a gente tem no Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. A gente tem diferentes modelos de parto domiciliar. In the Dutch system, midwives have always been the primary attendants at birth. There have been professional midwifery schools in the Netherlands since the 1600s. In 2011, home birth in the Netherlands is at 20%. The Netherlands, their cesarean rate is only 15%. So really, it's a fabulous model. No Brasil, a gente tem 2 modelos de parto em casa que convivem de formas diferentes. Um modelo é o modelo das parteiras tradicionais, que estão no norte e no nordeste, que a gente tem em grande quantidade. Muitas vezes essa mulher ela não tem acesso ao serviço de saúde, o que é um paradoxo. Às vezes elas precisam da cesariana, elas não têm acesso porque elas estão a 2 dias de canoa. Comecei a pegar as crianças na roça, tinha vez que eu ia até de jegue, cavalo, as mulheres me chamavam. E eu ia. Fiz parto de minhas irmãs também. Ajudei a minha mãe. Quando a parteira chegou, eu já estava pegando a minha irmã. E aí comecei. Eu já fiz partos dentro de carroça, no chão, no mato, embaixo da árvore, na folha de banana. Hospital tinha, mas só que as condições delas ir para o hospital era mais difícil, não é? Porque gente que mora na roça, não tem carro, não tem condições de chegar até um hospital, então elas preferiam chamar a parteira para ter o bebê em casa. E a gente tem um outro movimento que é bastante crescente, que é o parto domiciliar nos centros urbanos, onde esse parto domiciliar ele é atendido ou por uma enfermeira obstetra, uma obstetriz, em alguns casos até alguns médicos que trabalham dentro desse modelo. O parto domiciliar é para uma mulher de baixo risco, uma mulher que não teve complicação na gravidez.
A gente vai equipada com um conjunto de materiais para o atendimento do parto, tanto para a situação normal do parto, luva, gás e coisas que a gente vai precisar para assistência, até para situações mais complexas. Então, se eu precisar dar uma sutura, eu tenho um fio de sutura, eu posso dar uma anestesia local, eu posso usar algum medicamento para hemorragia, eu tenho à disposição, oxigênio se o bebê precisar, material de reanimação neonatal, um porta-malas de coisas para ajudar essa mulher na assistência. O que a gente tem hoje são à disposição para a gente entender a segurança do parto domiciliar, são os estudos retrospectivos e os prospectivos, em que a gente estuda um grupo de mulheres que já tiveram bebê em casa ou hospital, ou um grupo de mulheres que vão ter o bebê em casa ou no hospital e compara os resultados. E o que a gente tem de estudos feitos no exterior, com bastante número de mulheres, tal, é que o parto em casa é bastante seguro, é tão seguro quanto o parto hospitalar. Um estudo holandês publicado em 2009, com mais de 500 mil partos, mostra a segurança do parto domiciliar em termos de desfechos perinatais muito semelhantes aos da população de baixo risco atendida em hospital e com um número de intervenções bem menor. No ambiente doméstico, por exemplo, a gente tem todas as bactérias do ambiente, elas são favoráveis à mãe, elas são amigas da mãe. Você nunca vai ter uma infecção de parto num ambiente doméstico, por exemplo, coisa que você vai ter no hospital. Num cenário de cuidado, de saúde, de possibilidade de se antecipar a qualquer evento do ponto de vista da prevenção, num cenário de uma expertise, seja pela parteira, seja pela enfermeira obstétrica, seja inclusive pelo médico, é capaz de construir informações que podem gerar uma decisão se o parto pode ser domiciliar ou não. O que de fato muda é cuidar no pré-natal e identificar riscos, porque o risco existe também dentro da maternidade. Quando a gente pensa em termos de parto domiciliar, assim, não é que o bebê vai ter que nascer em casa porque ela planejou o parto em casa. O parto fica no domicílio enquanto for um parto que está super bem, tudo muito normal. Se tem alguma coisa que faça a gente desconfiar que talvez não seja normal, a gente vai para o hospital e esse parto termina no hospital. E na maioria das vezes ainda acaba num parto normal, mas com algum tipo de intervenção que a gente não pode fazer em casa, porque a intervenção acrescenta risco no parto. Cada mulher vai se sentir segura melhor no ambiente. E muitas vezes o ambiente onde ela vai se sentir mais segura é o hospital. Então a gente sabe que o parto em casa é para uma parcela talvez pequena da população. A nossa cabeça funciona muito ligada à segurança ainda ao modelo hospitalar. Eu acho que a grande importância de todas as mulheres poderem ter a opção de escolha pelo parto domiciliar é que ela compreende que, peraí, puxa, pode acontecer em casa, então não é tão complicado assim. Existe um conjunto de iniciativas que podem melhorar o cenário. Tudo que acontece no mundo capitalista acontece por demanda do consumidor. Esse parto bacana vai ter que acontecer também por demanda das mulheres. A gente tem que melhorar a informação de qualidade para as mulheres, em linguagem simples, em cartilha simples, para que elas cheguem no hospital e digam assim, não me cortem porque eu sei o que eu estou perdendo. Eu não quero que me corte, eu não vou querer soro, não vou querer ocitocina. Vamos ensinar tudo sobre o parto para quem tem 14, 15 anos, 13 anos, que nem estudam geografia, história, gramática. Parto. Isso é muito mais do que educação sexual, é educação para a vida. Por quê? Porque aí um dia chega na hora de estar gestando, de estar parindo, e já é um cabedal, um arcabouço teórico que já faz parte desse jovem. Se você só oferece para ela um parto ruim, cheio de intervenção, violento, deitada de perna aberta, ou uma cesárea marcada, ela não tem opção, ela não tem escolha. Agora, se ela puder escolher tudo o que diz respeito ao parto dela, ao nascimento do filho dela, aí você tem um leque enorme de opções. Se ela estiver consciente das escolhas, ela vai ter um bom parto, independente do que ela escolheu, ela vai ter um bom parto.
Os profissionais têm que reconhecer que o compromisso deles, ético, é com fazer o bem e não fazer o que é danoso, inefetivo e que deve ser abandonado. As pessoas que gerem o sistema de saúde têm que ter a coragem de tomar medidas que são impopulares com os profissionais médicos e assumir o controle das indicações de cesárea. Enquanto a assistência ao parto for dominada pelo médico, vai ficar muito difícil a gente reduzir a taxa de cesariana. É urgente a inserção de novos atores. Brazil is starting to get a new generation of direct entry midwives that will be the pioneers and the movers and the shakers. And we'd like to build lots of schools of midwifery and produce lots more midwives. That should be the future of birth in Brazil. Brincar com a natureza, como nós estamos brincando, intervindo demasiadamente, produz muito mais morbidade do que solução de problemas. Sabemos que o que estamos fazendo hoje com o nascimento humano e muitas vezes agredindo esse processo formativo do nascimento humano de mais de 7 milhões de anos de idade, isso pode colocar em risco a nossa própria sobrevivência nesse planeta. Quando não tivermos mais nenhuma mulher parindo por via vaginal, por absolutamente incompetência da nossa sociedade de lidar com esse fenômeno, talvez seja tarde demais. Nós tivemos experiências anteriores de colapsos, de fracassos de sociedades que não souberam lidar com os desafios ecológicos a que foram submetidas. Eu espero que a humanidade não esteja indo para um caminho sem volta. Today we are learning that there are limits to the domination of nature. Today we are learning that we have to create a sort of unity of the planetary village. What we'll need in the future are much more the energies of love. We'll need hormone of love in the future more than ever. O que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados, eles passarem a ser inúteis, né? O que significa isso a nível de civilização? I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of a humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? Eu botei na minha cabeça, minha próxima filha vai nascer da maneira mais natural possível. Isso não ia se repetir. E eu fui atrás de informação. Eu achei um médico maravilhoso, uma doula maravilhosa e uma família que, apesar de não aceitar a minha ideia, me respeitou. E o parto foi maravilhoso, foi em casa, na madrugada, sereno. A Rafaela nasceu debaixo do chuveiro, desse chuveiro, com passarinhos cantando. Ela nasceu, foi direto para onde ela tem que ir, que foi para o meu seio. E dali não saiu mais, até que ela adormeceu e foi para o colo do pai. Não teve sentimento ou situação parecida na minha vida.